Itaipu FM, agora são 3 da tarde, mais 18 minutos. Lembrando para você que estamos começando mais uma edição do ItaipuCast. Lu Ferreira já está por aqui. Estamos no nosso bate-papo de quarta-feira com o dedo machucado mais uma vez. Só trocou o dedo. Tudo bem, Lu Ferreira? Ótima. Tudo. Tá cuidadinha, tudo certo aí? Tudo. Só não pode bater na mão, né? Pá, não pode. Muito bem. Estamos hoje com mais um convidado especial na nossa tarde de quarta-feira, né? Nosso bate-papo de quarta-feira, é isso? Ai, uma delícia hoje, né, Joca? A gente vai aprender muito, Vamos falar de saúde, né? De saúde. Saúde a gente gosta muito, sem dúvida. Hoje recebendo aqui na nossa câmera 2. Olha lá, ele está colocado ali na nossa câmera 2. Estamos aqui com o Dr. José Augusto Sgarbi, né? Da Previclin, pra gente falar um pouquinho isso. CPClin, do CPClin. CPClin é um centro de pesquisa. A gente tá falando, olha, doutor, mas vamos falar sobre o tratamento do diabetes, né? O doutor falou assim, olha, fale para os ouvintes que nós vamos falar sobre pesquisa. Falei, ele falou, para tratar, como é que é, doutor? Boa tarde pro senhor, seja bem-vindo. Para tratar tem que pesquisar primeiro. Lógico, boa tarde, Luciana, boa tarde, Joca, boa tarde, ouvintes da Rádio Itaipu. Isso, o Centro de Pesquisa Clínica de Marília, o que nós fazemos lá é a pesquisa de novos medicamentos para a Anvisa avaliar se eles vão ser aprovados para chegar na farmácia ou não. Vamos explicar para o nosso ouvinte que o doutor estava nos contando aqui. Primeiro, doutor, seja bem-vindo a Itaipu FM. Depois vamos entrar no assunto daqui a pouquinho. Seja bem-vindo. Bom ter a sua presença aqui para esclarecer muitas dúvidas dos nossos ouvintes, né, Lu Ferreira? Não, e eu acho muito importante que sejam tiradas dúvidas, doutor, porque assim, a população, ela precisa saber. Lógico, e precisa saber que existe um centro de pesquisa. Precisa saber também das oportunidades que um centro de pesquisa oferece, porque ele dá oportunidade para você ter acesso a novos medicamentos que trazem inovação e que pode ser a solução de problemas de saúde crônicos e complexos. Para muitas pessoas. Gente, então se você tem alguma dúvida, pode já mandar também pra gente aqui. Eu, Joca, estou aqui, Lu Ferreira também, Dr. José Augusto Sgarbi também. O CPClin, esse centro de pesquisa, a gente sabe, por exemplo, que é parceiro de várias instituições pelo mundo, né, doutor? Só falando da Anvisa no Brasil, é credenciado da Anvisa, ou seja, para o medicamento ser aprovado pela Anvisa, a gente sabe que tem todo um processo. Isso. Nós aprendemos, quer dizer, a população aprendeu isso na pandemia, com as vacinas. Então, será que eu posso sair inventando uma vacina por aí? Isso. Houveram algumas tentativas de colocar vacinas no mercado que não tivessem sido passado pela pesquisa, e a Anvisa bloqueou. Não é a casa da mãe Joana, não. Então, só as vacinas que foram pesquisadas no Brasil é que foram autorizadas depois para serem administradas na população, que a população teve acesso. Então, a pesquisa clínica, ela serve para isso, para avaliar se o medicamento é seguro e eficaz à população antes que ele chegue na farmácia. Bom, o doutor estava falando, Lu Ferreira, que inclusive o CPClin também é credenciado no FDA, né? Que é o órgão da saúde americano, né? Isso, a gente recebe Federal de Saúde. A gente recebe projetos de pesquisa com novos medicamentos também da indústria multinacional. Então, por exemplo, quais países, para quem chegou agora na nossa conversa? O nosso centro de pesquisa, nós estamos atuando em Marília agora com o CPClin há 2 anos. Há 2 anos. Mas a gente já atuou na Faculdade de Medicina de Marília, num centro de pesquisa público, por 15 anos. E aí a gente recebeu tanto europeus quanto norte-americanos. Mas a grande maioria das novas moléculas em farmácia ainda são norte-americanas. São patentes americanas. Norte-americanas. E uma outra proporção são europeias. Hoje a China, né, também está entrando, né, nesse mercado de descoberta e desenvolvimento de novas moléculas. Porque isso obriga, né, você ter uma tecnologia muito avançada para você desenvolver novas moléculas. Isso é bom, essa abertura para outros países, por exemplo?
É lógico, porque você tem que, todo medicamento é interessante para a indústria farmacêutica que ele seja testado numa diversidade de etnias. Que legal. Porque um medicamento pode ser bom para asiáticos e pode não ser bom para caucasianos, para europeus, para latino-americanos. Você tem no futuro Tem tempo, temperatura, muda tudo, né? De uma região para outra. E genética também. Então, no futuro, você vai saber se você responde ou não a um determinado medicamento. Hoje já existe, de certa forma, isso certo. Em alguns quimioterápicos para o câncer, que os médicos fazem o marcador genético e vão ver se você vai responder ou não aquele quimioterápico. Olha Muito que bem. interessante. É verdade, com certeza. Doutor, e aí o CPCLIN, ele vem sendo um centro de pesquisa e a gente fala muito sobre oportunidade que você pode participar nesse estudo do diabetes. Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque tem muito a ver com o nosso ouvinte que sempre pergunta sobre isso. Né? Ô, doutor, eu também queria saber, os ouvintes acham que também é uma dúvida que eles têm, como que funciona, por exemplo, eu quero ir lá fazer parte desse programa. Como que eu faço? Todos podem? Quem pode? Podem. Então, o CPCLIN, ele tem na sua missão não apenas trazer oportunidade a medicamentos inovadores, mas ele também tem na sua missão um aspecto social, né? A gente se preocupa com aquela população de mais baixa renda, né? E que não tem acesso a medicamentos de alta tecnologia. Mas o CPCLIN, ele é aberto para todos. Ele não tem... Porque distinção. Não. Todo o tratamento, todo o acompanhamento, ele é gratuito, o medicamento é gratuito, até o transporte, o estudo, ele fornece, né? Agora, cada projeto, ele tem critérios específicos de inclusão. Então, por exemplo, agora nós estamos com 4 projetos para tratamento do diabetes. Certo. 3 desses projetos são para tratamento do diabetes tipo 2 e um projeto para o tratamento do diabetes tipo 1. O tipo 1 é aquele diabetes que vai afetar particularmente crianças e que vão precisar do uso de insulina. Certo. E o tipo 2 compromete mais adultos, geralmente obesos. Então, desses 3 projetos, nós temos 2 em que aí a indústria brasileira, que ela pretende lançar 3 moléculas, 3 medicamentos num único comprimido. E isso facilita muito a aderência do paciente ao tratamento, né? Então, nós estamos avaliando se o uso combinado desses 3 medicamentos em um único comprimido é tão eficaz quanto tomar esses medicamentos separadamente. E para isso nós estamos recrutando pacientes que tenham diabetes tipo 2 e que façam uso de um medicamento chamado metformina, que é o Glifage XR, que é o mais conhecido como Glifage XR, que inclusive é gratuito. Então quem faz uso desse medicamento pode participar dessa pesquisa? Pode participar dessa pesquisa. Lógico que existem algumas especificidades de cada estudo. Por exemplo, tem um estudo, desses 2 tem um, que pacientes sobre o uso de sulfanilureias, que é a glibenclamida, que tem no posto de saúde, ou a gliclazida, ou a glibenclamida, ou a glimepirida, esses pacientes, embora eles usem o Glifage, a metformina, eles não podem participar do estudo por estarem utilizando esse medicamento específico. Então, são particularidades difíceis. São detalhes, né? Só que
O que a gente anuncia e propaga, assim, se você usa metformina, o glifage, e o diabetes não está bem controlado, então a gente tem uma oportunidade de você participar desse estudo. E o bacana desses 2 estudos nacionais é que o paciente depois, se o medicamento foi benéfico para ele tem o direito de receber esse medicamento gratuitamente, enquanto algum médico prescrever, enquanto for benéfico para ele o uso desse novo medicamento. Legal. Mas, doutor, me fala uma coisa, por exemplo, quando que o remédio se torna a não fazer bem para o paciente, não ser benéfico? Quando ele... Quando aumenta... Eu vou dar um exemplo para você. Sim. Tem alguns medicamentos que, quando o paciente começa a ter uma diminuição da função renal, porque você sabe que o diabetes ele pode comprometer a função renal, certo, e levar a doença renal crônica, que é a insuficiência renal, e que é uma causa importante, uma complicação importante e uma causa importante, inclusive, de mortalidade. É a principal causa de diálise e hemodiálise no mundo, não é só no Brasil, a doença renal crônica. Alguns medicamentos não podem ser utilizados quando o rim começa a ficar mais gravemente comprometido, né? Isso é só um exemplo. De repente o paciente tem que usar um outro remédio que não pode misturar com aquele. Ou ele desenvolve alguma outra doença, por exemplo, muitos detalhes, um problema no fígado que o impede de usar algum medicamento. Então isso são muitos detalhes. Olha, doutor, só de você falar desse cuidado já dá vontade da gente participar dessa pesquisa, né? Sabe qual? Porque muitas pessoas precisam. A gente acha que é só tomar o remédio e tá tudo bem, não é, gente? Tomar o remédio simples, não é simples. Não é simples. Doutor, e aí, as pessoas que se interessarem, quiserem participar, elas entram em contato como? Vamos já, eu queria falar várias vezes o telefone, né, Lu Ferreira? Acho que é importante, porque as pessoas estão ouvindo, olha, o doutor José Augusto Sgarbi lá, do CP Clean, está falando sobre essa pesquisa e eu tenho a diabetes que não está controlada, não estou conseguindo controlar, quero entrar em contato. Não sei se é o meu caso, por exemplo, mas quero entrar em contato. Isso. Então, eu vou deixar 2 contatos. Certo. Que são WhatsApp, né? A pessoa pode enviar a mensagem, o nosso pessoal vai dar o retorno para ela. Geralmente o retorno é no mesmo dia. No mesmo dia. Olha que legal. Então vamos lá. Tá? Então é o 14 certo 92 000 5667. E o outro é 14 também 99 631 2239. Então, vamos lá, gente. Vou repetir para você então, que está ouvindo a Itaipu FM e assistindo também através do nosso canal Itaipu Play. Estamos ao vivo também no YouTube da Itaipu FM. WhatsApp 149 2000, são 3 zeros, tá? 5667. Repetindo, 149 2000 5667 ou 149 9631 2239. Então você entra em contato lá, olha, eu ouvi o doutor Sgarbi na Itaipu FM, quero entrar em contato, quero saber, né? Acho que é importante isso, né? Quero saber se me enquadro ou não nessa pesquisa. Doutor, e aí eu vou fazer uma pergunta. Aí eu vou fazer pergunta. E também. Como é que surgiu essas pesquisas na sua vida, doutor? E também, só um detalhe aqui, que pode ser que nessas pesquisas agora ele não tenha oportunidade, mas ele vai entrar num banco de dados. Já se cadastra, né? Já fica cadastrado, e assim que o perfil dele for alinhado com algum novo projeto, a gente entra em contato. Legal. Né? Maravilhoso. E antes ainda de falar da pesquisa, eu queria falar do terceiro estudo. Falamos de 2, então vamos lá pro terceiro. Mais um, vai. Que tem aqueles indivíduos que com ou sem diabetes, mas que tem doença renal crônica e obesidade. Então, existe uma nova molécula, um novo medicamento que já está na fase 3. A fase 3 é a última antes dele ser aprovado. Olha que legal. Né?
Então você já tem um perfil de segurança desse medicamento. Muito alto, né? Tá quase, tá praticamente pronto, né? Só testando. Então é para aqueles pacientes que têm obesidade e doença renal crônica, porque a obesidade ela é um fator de risco, uma causa de doença renal crônica também. E esse medicamento é para essas pessoas. Certo. Então eles também podem entrar em contato com o nosso centro de pesquisa para quem tem doença renal crônica ou insuficiência renal. Pode entrar em contato porque existe uma oportunidade de uma nova molécula. Ô, doutor, quem faz diálise e hemodiálise pode? Não, para esses estudos não, nenhum deles. Muito bem. Gente, mais uma vez então, 14920005667 ou 14996312239. Eu ouvi o Dr. José Augusto Sgarbi na Itaipu FM, estou entrando em contato, aí você já fala lá com a equipe que vai atender, como o doutor disse, o mais rápido possível. Doutor, e aí, como é que a pessoa, o menino tá ouvindo a gente agora na Itaipu, né? Ou um estudante tá ouvindo e quer se tornar um pesquisador, né? Para salvar vidas, como o senhor faz assim. Como é que surgiu na sua vida, doutor? Conta um pouquinho. Como é que surge pro o menino José Augusto Sgarbi ser um pesquisador? Eu acho que é da mesma forma que nasceu em você a vontade de ser comunicador. Tá dentro da gente. E quando eu fui fazer medicina, eu logo fui me encantando pela medicina. Mas o meu primeiro contato com a pesquisa já foi na residência médica, porque eu encontrei um professor que me deu a mão e falou assim: rapaz, vem cá, acho que a gente precisa dar um outro destino. E ele me apresentou um laboratório de pesquisa e desde então eu estou envolvido com a pesquisa. Depois da residência eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado. Eu fui premiado nos Estados Unidos com uma pesquisa clínica, com uma pesquisa acadêmica. Conta pra gente, doutor, como foi essa premiação? Porque a gente isso foi pesquisa acadêmica, que é diferente da pesquisa clínica, né? Mas a pesquisa acadêmica, a gente fez um estudo mostrando que indivíduos com disfunções tiroidianas subclínicas, isso afeta a mortalidade cardiovascular, né? E a partir daí também eu acabei ficando reconhecido internacionalmente. Eu logo vi na faculdade de medicina que a pesquisa clínica era um outro nicho de pesquisa, porque na pesquisa acadêmica você não tem muito contato com o paciente e o benefício para o paciente você não vai ver de imediato, mas na pesquisa clínica você vê o benefício, corpo a corpo, né? Você vê o benefício, né? Quase que imediatamente, o resultado, né? Do teu trabalho, o resultado, da tua pesquisa. você vê ali, quer dizer, então tem um benefício social muito grande, e isso que me trouxe também para a pesquisa clínica. E hoje eu mantenho essas duas pêndulos aí. A pesquisa acadêmica eu continuo fazendo e a pesquisa clínica. Olha que legal, né? Vocação, acho que é importante isso, né? E a gente vê muito essa questão de mudar vidas, né, doutor? Eu acho que uma pesquisa como essa, né, Lu Ferreira pode falar também. Verdade. De transformar vidas, né? Eu acho muito bom isso, porque a gente quer fazer o máximo para ajudar as pessoas, né? E o doutor tá aí para fazer novas experiências, para ajudar as pessoas a sararem, porque a gente quer achar o que a gente tem. Porque as pessoas têm, né? Com doenças graves, ela tem muitas limitações, né, doutor? Eu acho que participar de uma pesquisa dessa abre uma porta de esperança na vida das pessoas. Às vezes, não é o caso aqui da nossa pesquisa hoje, mas às vezes a pesquisa clínica é a última luz no final do túnel. Verdade. Então, vez ou outra, você vê na imprensa pessoas que vão buscar nos Estados Unidos um tratamento de pesquisa clínica ainda para uma doença ou rara ou muito grave e que no Brasil não existe, que não tem um tratamento, que já não tem mais escolha, não tem mais alternativa para ela. E de repente a alternativa é uma pesquisa clínica, né? Então a pesquisa clínica também tem
Essa luz no túnel, né? essa oportunidade, né? Olha, tem ainda uma luz no túnel lá no final. E aí, uma coisa de perguntar assim, né? Porque acho que, né, Lu Ferreira, a gente tem que perguntar pro doutor isso, porque muitas doenças, né, que as pessoas sofrem, estão ouvindo Itaipu FM, você que chegou agora na Itaipu FM, Marília e Ourinho, estamos ao vivo nas duas emissoras, nós também estamos com o canal Itaipu Play, estamos ao vivo também. Muitas pessoas se perguntam, doutor, como um pesquisador clínico, há muitas pesquisas para muitas doenças que acometem o mundo hoje, então, sendo pesquisado. O que está sendo pesquisado que a gente não sabe, doutor? Conta pra gente aí. A gente não sei, tem umas coisas chegando aí. Eu acredito que da pandemia foi uma loucura, não foi, doutor? Foi, mas veja, você tem milhares de moléculas que estão em desenvolvimento, né? O portfólio da indústria farmacêutica é gigante, é enorme, né? Só que a gente tem que ter uma noção assim, para cada 100, 200 moléculas, já se chegou a falar até em 500 moléculas que são descobertas, apenas uma chega na farmácia. Nossa, então tem que ter bastante pesquisa, hein? Você vê que todas essas fases, a pesquisa pré-clínica, que é feita em animais, depois a pesquisa clínica, que são 3 fases, isso tudo demora em torno de 7 a 10 anos, até que o medicamento chegue na farmácia. Mas a maioria das moléculas não chegam na farmácia. Por isso que às vezes até isso contribui, porque quando o medicamento chega na farmácia, ele chega com preço alto. O que é o medicamento novo. A inovação, ela chega alta, porque o investimento tecnológico foi muito alto, mas o investimento em pesquisa também é alto, e o investimento para pagar aquelas moléculas que não resultaram. O que é descartado. Custa muito caro também. Entendeu? Mas é o único caminho que se tem para chegar nesse resultado. É o único caminho ético e seguro. Porque antes da declaração de agora me fugiu o nome, acho que é de Helsinki, não havia uma ética em pesquisa, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você via que ia testando toma aí, Lu Ferreira, vê se você fica bom. Os prisioneiros eram testados, entendeu? Mas eram cobaias, na verdade. Eram cobaias. Então, hoje não são cobaias. Isso foi importante você falar. Sim. Porque muitas vezes eu ouço você isso. De cobaia. Eu não quero ser cobaia. Mas você não é cobaia. Na pesquisa clínica, você é um voluntário. Você vai ser esclarecido de todos os aspectos do estudo, todos os riscos e todos os benefícios que isso pode trazer, e você vai estar segurado. Se você tiver algum problema associado ao medicamento, todo esse custo vai ser por conta do estudo. Entendeu? E acho que, doutor, o senhor é um dos nomes mais conhecidos que a gente sabe, né, na área da medicina. Então é muito importante saber com quem está se fazendo também. Eu acho que toda essa vivência, né, Lu Ferreira, essa experiência que o doutor tem, esse reconhecimento mundial aí, que o senhor tem nacional e internacionalmente, acho que é importante para saber, olha, estou fazendo com um laboratório, com um médico que tem credibilidade para fazer esse estudo, né? Eu acho que, lógico, cada um tem sua história de vida, mas eu acho que, olha, o doutor Zé Augusto Sgarbi vai estar fazendo um estudo clínico ali, e eu quero participar dele. Eu acho que tem muito essa referência do nome do doutor. Mas, que nem o doutor tá falando, não vou servir lá de cobaia, que todo mundo acha que vai servir de cobaia. Não é isso, é fazer que seu tratamento seja o correto. E o que o doutor disse, com novos medicamentos. E toda a segurança de quem está realizando todo respaldo. Esse respaldo. E assim, é diferente você fazer um tratamento numa clínica privada, por exemplo, como eu tenho lá, minha clínica. Certo. De você fazer na pesquisa clínica. Porque na pesquisa clínica, a segurança é redobrada, é triplicada. Então, esses pacientes, eles são avaliados de uma forma global. E a gente
também não faz o que a gente quer, a gente segue um protocolo. E aí nós somos monitorados. Então, mensalmente, nós temos monitores externos que vêm checar se o que nós estamos fazendo é correto. Se eu não estou inventando um paciente, se eu não estou inventando um dado. A gente tem até auditorias. Auditorias. Eu já tive auditoria, nós já tivemos nesses 2 anos uma auditoria externa. Então veio uma auditora do Canadá e ela ficou 5 dias no nosso centro de pesquisa. Ela auditou tudo. Ela abria armário por armário para saber se tinha... Tudo ela checou validade. Todos os processos ela checou. Todos os prontuários dos pacientes ela checou. Então, isso é muito bom para quem é correto, né, doutor? A seriedade da pesquisa clínica, ela é obrigatória. E as regulamentações que existem, elas também não permitem que você faça qualquer deslize, porque é impossível. Você vai ser identificado e aí você está fora da pesquisa clínica. Olha, muito bom saber tudo isso. Então, mais uma vez, quero passar o telefone de contato que o doutor passou pra gente aqui, dessa pesquisa, desse novo tratamento do diabetes. Então, você pode entrar em contato pelo 1492000, né? 2000, tá? 5667 ou pelo 14996312239. É muito importante, doutor, a gente tá aqui até para que a gente possa popularizar também com a sua presença aqui a informação, democratizar, acho que é a palavra, democratizar essa informação sobre essa pesquisa. Olha, tinha uma pesquisa e eu não tive conhecimento, né, Lu Ferreira? Acho que o rádio tem muito disso, né? A comunicação, acho que ela é importante com uma pesquisa dessa para que essa informação chegue até as pessoas que precisem, né? Papel social do rádio também, né? Sim. Ô, doutor, na verdade, então, essa pesquisa, assim, entrando um pouquinho mais, por exemplo, eu vou no seu consultório, o doutor me dá, assim, medicamentos para tomar referente à minha insulina, tá? Eu tenho diabetes tipo 2. Tô tomando. Você vai me acompanhar, eu vou ter o retorno. Isso seria na clínica. Isso. Agora... Eu vou te dar um medicamento que existe na farmácia. Que existe na farmácia, Isso. sim. Que já passou por essas fases todas. Isso. Lá no seu centro, não. Não. Então, no seu centro funciona assim. Eu tenho diabetes tipo 2. Você vai me passar o medicamento aonde não tem na farmácia. Isso. E vai me acompanhar. E vou te acompanhar. E esse tratamento, ele é todo gratuito, né? Não e tem nenhum acompanhado, como o custo. doutor disse, por auditores Os exames. Sim, né? Porque é bom a gente falar bem objetivamente para os ouvintes, para eles entenderem. Então, não, esse medicamento aonde vai ser tratado no centro, não tem na farmácia. Não. Correto. Não tem na farmácia. E assim, então, assim, as pessoas não podem se ver como cobaia. Elas estão indo se tratar com um novo medicamento que ainda não existe na farmácia. E é uma uma gigantesca oportunidade, como o doutor disse, para quem já tem a doença crônica, né, doutor? Sim, veja, a gente... Porque na pesquisa, o que acontece, né? Chega no final da pesquisa... Os pacientes, porque não é um centro de tratamento, né? É um centro de pesquisa. Centro de pesquisa. Aí acabou a pesquisa e os pacientes, eles ficam muito chateados, né? E aí, doutor, faz o quê? A gente não... o que a gente faz? Eu melhorei. A gente dá um acompanhamento para esses pacientes, né? Até eles conseguirem... um novo, se ele era da UBS, a gente vai mandar para a UBS, mas não assim de uma forma, e ele fica no cadastro nosso para novas pesquisas que ele possa participar. Que interessante. Que bom, muito sem bom, dúvida. Né? Gente, doutor José Augusto Sgarbi conosco aqui ao vivo hoje no Itaipocast, a gente falando sobre essas pesquisas. Então são 3 pesquisas acontecendo. Não, são mais. Nossa, doutor, como? O senhor falou de 3, vai. Não, mas essas para diabetes, são 4. São 4. É que tem uma que é para diabetes tipo 1 na infância, que a gente ainda não está recrutando. E eu tenho receio de divulgar, porque o diabetes tipo 1, ele envolve muita emoção, muita sensibilidade, principalmente dos pais, né? Você tem uma criança que desenvolveu diabetes. Então, esse estudo vai ser para crianças que
acabaram de desenvolver o diabetes tipo 1, né? Então, a gente vai ter 8 semanas entre o diagnóstico do diabetes tipo 1 e o início do tratamento. Ah, entendi. E aí, essa nova molécula, esse novo medicamento, é um medicamento que é interessante porque ele é um imunobiológico, é bem inovador. E ele já foi aprovado nos Estados Unidos, mas ele não foi aprovado aqui no Brasil ainda. Por isso esse estudo, então. Por isso esse aqui estudo. no Brasil. E é um medicamento que retarda o desenvolvimento do diabetes. Então, quando é importantíssimo para a criança, né, doutor? Quando você tem esse paciente com até 8 semanas, essa criança, ela se enquadra dentro dos critérios, esse medicamento, ele retarda, né? Eu não vou falar que ele aborta, porque ele está ainda sendo pesquisado, mas o que a gente está vendo de resultados é que ele vai arrastando o diabetes, ou ele fica um diabetes leve, ou ele fica muito subclínico, e isso ainda a gente não sabe quanto tempo que vai persistir esse efeito, mas a gente já tem estudos aí de vários anos. Olha que bom, né? E quais são os outros estudos? A gente está curioso. Não, esses 4, mas tem muitos outros. Esses 4 são para diabetes. Daí a gente tem mais, Joca, sem ser de diabetes. Tem mais. A gente tem um novo estudo porque o centro de pesquisa ele está aberto não só na minha área, ele está aberto para outras áreas. Na faculdade de medicina, certo, é só pesquisa da minha área: endocrinologia, diabetes, obesidade, colesterol alto. Mas agora ele está aberto também para outras áreas. E dentre essas outras áreas, a gente tem um estudo da área de otorrinolaringologia, que é a polipose nasal. A polipose nasal é uma doença crônica e que dá sinusite e infecções de repetição. E às vezes o paciente tem que ser submetida a várias cirurgias. Nossa. Porque a doença recorre, ele opera, daqui a pouco recorre novamente. É um sofrimento também. E existe um novo medicamento inovador que parece trazer uma solução bem interessante para o tratamento da polipose nasal, que felizmente não é uma doença muito frequente, mas certamente algum ouvinte pode ter essa condição, e ele já pode até entrar em contato com o centro de pesquisa, porque nós vamos iniciar o recrutamento, nós já estamos iniciando o pré-recrutamento dessa doença. Gente, então mais uma vez, vou passar o telefone de novo. Passa o telefone. Gente, 149200 é 2000, tá 2000 5667 ou 14 2239. Repete de novo, Joca, por favor. 149200 5667 e também, tá? 1499631 2239. Segundo o doutor, os dois são WhatsApp, né, doutor? Isso, e eu quero deixar aqui, lembrar, né? Certo. Que o mais agudo hoje são aqueles diabéticos que fazem uso da metformina, o glifage. Do glifage. Esses é que nós estamos mais agudamente precisando de voluntários, porque está se encerrando o tempo de recrutar pacientes. Ai, gente, você que toma glifage. Então, entre em contato com o CP Clean e com certeza aí vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Isso é importante, doutor, com a gente aqui falando, com toda essa experiência que o doutor tem, e o CP Clean também. Importante saber aí que pode de repente mudar o curso da sua vida, né? Mudar a qualidade da sua vida. E é o que o doutor falou, a oportunidade está aí, gente, está encerrando já o tempo de recrutamento, hein? Ô doutor, quem toma o glifage há menos de um mês, ele pode comparecer? Ou... Pode, mas a gente tem que esperar pelo menos 3 meses. Entendi. E eu quero lembrar também, nessa questão de confiança, é que o CP Clean, ele está ali na Clínica Aconchego, junto ao Hospital Espírita
de Marília. Certo. Então o CPCLIN, ele é uma parceria nossa Com a Clínica Aconchego. com a Clínica Aconchego e o Hospital Espírita de Marília. E as novas instalações da Clínica Aconchego são fantásticas. Eu fiz uma São cirurgia lá. modernas. Eu fiz uma cirurgia lá, super moderno. Ainda não muito conhecidas da população, mas e está sendo ampliado, viu? Muitas novidades estão ampliando chegando aí, lá. viu? Olha que bom. Legal, que interessante. Ali é Bento de Abreu, Sampaio Vidal, doutor, é isso? Lá é Joaquim de Abreu Sampaio Vidal. Joaquim de Abreu, Sampaio Vidal. Número 340. Pertinho da Santo Antônio, centro de gente. pesquisa. Foi pela Santo Antônio, chegou na Joaquim de Abreu, Sampaio Vidal. Agora tem o supermercado Viena na esquina. na esquina, né? do outro lado da rua ali, você já tem ali a Clínica Aconchego. A Clínica Ô, doutor, e Aconchego. fica aberto até que horas? Na pesquisa clínica a gente começa bem cedo, 7 horas da manhã. E ele fica até às 17 horas. Muito bem. Olha só, doutor José Augusto Sgarbi conosco aqui hoje, como a Lu Ferreira disse no começo da entrevista, né? Hoje nós vamos ter uma aula e tivemos. Verdade, eu aprendi bastante. Doutor, agradecer demais sua presença também, chegando aqui às 16 horas para encerrar o nosso ItaipuCast desta quarta-feira. Agradecer demais ao doutor Sgarbi e a toda a equipe e a todos da Clínica Aconchego, primeiro por impactar positivamente a vida das pessoas, né, Lu Ferreira? Sim, e doutor, eu quero fazer um outro convite para você. O que você tiver de experiência que pode ajudar a população, o que tiver interesse para ajudar. Esse quem impacto precisa, social, acho que é importante, social, né? A portas da rádio está aberta para o senhor. A qualquer horário, a gente está sempre à disposição para poder passar o melhor para os nossos ouvintes, doutor. Bom, eu que agradeço a oportunidade, eu adorei estar aqui com vocês. Obrigado, vocês Zé. me deixaram assim bastante à vontade e obrigado também pela oportunidade. A gente com certeza vai ter aí novidades de medicamentos que tenham impacto social. E nós vamos contar todos eles aqui para os nossos ouvintes. Doutor, o senhor está escalado agora para nos contar todas as pesquisas, hein? Nós queremos saber o que está vindo por aí de novidade, né, Lu Ferreira? Importante, gente. Sem dúvida, o tratamento, esse impacto na sua vida, você que precisa desse medicamento, que precisa de uma pesquisa como essa, que pode impactar a vida, né, de toda uma sociedade, de todo mundo, né? Ô, Joca, inclusive deixar bem claro que é quem toma o glifage. Quem toma o glifage. E se você, de repente, mas eu sofro com uma doença crônica aqui, de alguma forma, quero entrar em contato para saber, não sei se eu me enquadro ou não, mas só de saber, pode mandar o WhatsApp para lá, né, doutor? Pode. Eu não sei se eu me enquadro, não tem problema, entre em contato e vai ter toda a explicação que você precisa. E né? pode não se enquadrar hoje, Mas entra num banco de dados para o futuro. Gente, o pode doutor ser falou que tem muita pesquisa vindo aí, ele não quis nem contar tudo para nós, pra gente não ficar empolgado aqui, né? Mas a gente vai querer saber todas essas numa próxima entrevista, doutor. Ok, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Doutor José Augusto Sgarbi, Lu Ferreira, nosso ItaipuCast, nessa aula. Acabou, tava tão bom, mas a gente volta na próxima quarta, não tem problema. Com certeza, não. gente. A partir das 3h15 da tarde, obrigado a você pela audiência. Continue conosco na Itaipu FM. Podcast Rádio Itaipu FM. Esta rádio é legal. Depois